Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, rapaziada, eu já repercuti com vocês alguns vídeos aqui no canal que o plantel colorado ganhou alguns dias de folga nessa parada de data FIFA para os jogadores descansarem, curtirem suas famílias, enfim, relaxarem, ficarem de boa. E o plantel colorado só volta a se representar nessa quinta-feira para dar início à preparação para o próximo Clássico Grenal, Grenal 443, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai rolar no dia 19 às 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio. Mas 3 jogadores voltaram antes do tempo para dar início às suas preparações. Eu estou falando de Fernando, Borré e Agostinho Rojo. Matheus, mas o que esses 3 jogadores foram se fazer no CT Colorado antes do tempo? Ambos 3 jogadores estão aí se recuperando das suas respectivas lesões. O Borré e o Rojo com lesões na coxa esquerda, já o Fernando com lesão na panturrilha. A ideia do Internacional é ter os 3 jogadores à disposição para o Clássico Grenal. Mas pelo menos um deles vai ser um pouco difícil, não pela questão da lesão, que provavelmente o Internacional vai dar um jeito de adiantar pelo menos a questão de recuperar alguns desses jogadores, mas estou falando mais por uma questão jurídica. Por que, Matheus? Do que tu está falando? Pois o Agostinho Rojo vai ser julgado nessa quinta-feira pelo STJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele foi denunciado no artigo aí 254 por praticar jogada violenta. Mas que jogada violenta, Matheus, que o Rojo praticou? Naquele empate diante do Cruzeiro lá no Mineirão, algumas rodadas atrás, um jogo 0-0 com o Internacional, teve aí o Agostinho Rojo do meio para o final da primeira etapa, que ele foi expulso, levou direto o vermelho, sem muita conversa pelo árbitro da partida naquela oportunidade, pelo Bruno Arleu. O jogador foi expulso e foi denunciado pelo STJD por praticar jogada violenta e vai ser julgado nessa quinta-feira, podendo pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. O Inter vai tentar aí, de forma jurídica, nos seus bastidores, um efeito suspensivo, mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Nesse mesmo jogo, teve aí um embate de palavras legais, né, entre o presidente Alessandro Barcelos, o vice-presidente Olavo Bisol, diretamente fazendo cobranças fortes em cima da arbitragem do Bruno Arleu de Araújo e também com sua equipe de arbitragem, que é logo após o apito final. O presidente Alessandro Barcelos, o vice-presidente Olavo Bisol ficaram ali no túnel que dá o acesso aos 2 vestiários, e quando estava sendo o Bruno Arleu de Araújo e os seus pares de arbitragem, ali sua equipe de arbitragem, o presidente Alessandro Barcelos preferiu, tanto o presidente Barcelos como o vice-presidente Olavo Bisol, proferiram algumas palavras contra a arbitragem, como por exemplo: você acabou com o jogo sem critério nenhum, o que você tem contra o Inter, seu vagabundo, enfim. E por isso o vice-presidente de futebol do Internacional e o presidente vão ser julgados no artigo 258, que diz da conduta contrária à disciplina, podendo pegar de 15 a 180 dias de suspensão. E por essa situação também, o presidente Alessandro Barcelos pode ser julgado também no artigo 243F por ofender a alguém e a sua honra, podendo ter uma multa aí financeira de 100 a 100 mil reais, se também uma questão de punição. Mas não para por aí, pois esses vão ser julgados, foram denunciados e vão ser julgados ainda nessa próxima quinta-feira. Mas tem um que já foi julgado, já foi denunciado e já foi julgado. Eu estou falando do jovem atacante Ricardo Matias, ele mesmo, Ricardo Matias, que está em ascensão, o jovem jogador colorado, que fez gol de letra diante do Corinthians nesse último fim de semana pela 29ª rodada do Brasileirão, gol que deu ao Internacional arrancar um empate lá na Neoquímica Arena, e o jogador foi julgado pelo STJD por uma confusão ainda no Campeonato Brasileiro Sub-20, que teve uma vitória colorada diante do Ceará. Naquela oportunidade teve quebra-quebra, até o técnico Roger Machado participou como um olheiro daquela partida para ver quem ele podia contar do time profissional ou não. Tanto é que hoje o Ricardo Matias está no time profissional. Fato que é que nesse jogo teve pancadaria, teve quebra-quebra, teve troca de carinhos entre os jogadores do Internacional e também do Ceará.
e nisso aí acabou com a expulsão de alguns jogadores, tanto do Ceará como do Internacional. E 3 jogadores do Internacional foram punidos pelo STJD. O lateral direito Cleiton, e o zagueiro Everton e o atacante Ricardo Matias pegaram 4 jogos de suspensão. Mas, Matheus, como assim? O Ricardo Matias pegou 4 jogos de suspensão. O Campeonato Brasileiro Sub-20 já terminou. O Internacional não vai participar do Campeonato de Aspirantes, também da Copa do Brasil da categoria. O Inter também não vai participar. Porém, pessoal, tem uma situação. O parágrafo 1, né, do artigo 76 do Regulamento Geral de Competições da CBF diz que o atleta só pode, ou pelo menos o regulamento diz que o atleta só pode ser punido na categoria que ele está jogando. Porém, esse artigo aqui, o artigo 16 do Regulamento Geral de Competições da CBF, diz que não tendo outras competições daquela categoria que o jogador foi julgado e foi indiciado, né, foi, como é que eu vou te dizer assim, foi denunciado e julgado. Como ele não tem uma competição naquela categoria, ele vai ser punido e vai cumprir a suspensão ou uma punição nas competições subsequentes que a CBF está organizando. Ou seja, só está sobrando o Campeonato Brasileiro do time profissional, o Ricardo Matias está jogando, então vai ter que cumprir 4 jogos de suspensão. O Inter também, na mesma situação dos outros jogadores, pode tentar, como o Agostinho Rojan, pode tentar um efeito suspensivo, mas essa brincadeira aí pode ser que tenha pode ser marcada uma nova data do novo julgamento, pode ser que diminua a pena, pode ser que aumente, pode ser que venha mais uma leva de uma pena financeira, também uma punição financeira. Então, por isso que o parágrafo 1 do artigo 16 do regulamento é mais ou menos isso aí. Não tendo uma outra competição para o Ricardo Matias jogar, ele vai ser julgado na competição subsequente que a CBF está organizando, que no momento é o Campeonato Brasileiro do time profissional. Então, até o momento, o Ricardo Matias está fora do próximo Clássico Grenal. O Inter tenta aí trazer o jogador para a partida. O jurídico do Internacional está trabalhando. Espera para ver o que vai acontecer. Será que vamos ter Ricardo Matias com esse momento de ascensão do jovem atleta no Internacional como pelo menos uma peça ofensiva? Uma carta na manga muito boa com o técnico Roger Machado poder contar para o próximo Clássico Grenal? Ou será que o técnico Roger Machado vai ter que ir com Borré, Valência e Alária? Eu quero a tua opinião sobre essa situação. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!